Olá, meus irmãos. Nesta quinta-feira eu gostaria de meditar com os irmãos em um versículo que está no Salmo 119. É o versículo 71. Salmo 119, versículo 71. E o texto diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, falar do sofrimento é sempre uma situação difícil, né? Complicada, porque muitas vezes nós não costumamos olhar para o sofrimento ou olhar para o lado bom do sofrimento, porque o sofrimento ele não existe naturalmente entre nós, né? O sofrimento veio também como decorrência do pecado, e por isso nós sempre vamos ver com ressalva o sofrimento, seja ele de que tipo for. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela fala de pelo menos 3 tipos de sofrimento e que precisamos entender para que a gente não coloque todo tipo de sofrimento em um pacote só. Por exemplo, a Bíblia ela fala de um sofrimento que é decorrente diretamente dos nossos pecados, ou dos nossos pecados diretamente. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 4, e no capítulo 4 Pedro fala sobre 2 tipos de sofrimento: o sofrimento decorrente da perseguição por causa de Cristo, mas ele fala também de um sofrimento que está relacionado ao pecado que nós cometemos. Por exemplo, no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 15, o apóstolo Pedro diz assim: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, se por um lado Pedro, neste capítulo, ele nos encoraja a sofrermos por Cristo e a nos submetermos a um tipo de sofrimento, por outro lado, Pedro ele faz uma diferença entre sofrimentos que são decorrentes da nossa vida com Cristo e sofrimentos relacionados ao nosso pecado. E sobre este tipo de sofrimento, Pedro então diz: não sofra. Não sofra porque você roubou, furtou alguma coisa, ou porque você cometeu algum outro tipo de erro ou de pecado. Então esse é o primeiro tipo de sofrimento que a Bíblia ela nos relata, né? E sempre a Bíblia vai nos chamar a atenção e nos ordenar para não nos submetermos a esse tipo de sofrimento. Mas o segundo tipo de sofrimento que a Bíblia ela nos apresenta é justamente este sofrimento que nos é acometido por sermos de Cristo, ou por pertencermos a Cristo. O sofrimento decorrente da nossa fé em Jesus. E Jesus ele nos ensinou acerca desse tipo de sofrimento quando ele estava ensinando algumas coisas aos seus discípulos no capítulo 15 do Evangelho de João. E a partir do versículo 18 do Evangelho de João, do capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 18, o Senhor Jesus ele disse: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Esse segundo tipo de sofrimento, Jesus nos ensina que está relacionado à sua pessoa, à sua obra, àquilo que o mundo vê acerca de Jesus. E Jesus disse que nós estamos nele, se nós pertencemos a ele, somos seguidores dele,
então o mundo nos verá como eles veem o próprio Jesus. E aí por isso resultará em perseguição. E é sobre justamente esse tipo de sofrimento que que Pedro ele aborda na sua primeira carta, em especial no capítulo 4. Mas, meus irmãos, há um terceiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento que nós podemos chamar de natural, sofrimento natural, que é acometido para qualquer tipo de pessoa, né? Embora, como eu disse, todo tipo de sofrimento, ou a ideia, ou a existência do sofrimento nos remeta à realidade do pecado e à presença do pecado na terra, há um tipo de sofrimento que nós chamamos como natural, que é aquele sofrimento que todos nós sofremos, seja crente, seja descrente, seja um justo, seja um ímpio. E esse tipo de sofrimento não está relacionado diretamente a um pecado que nós cometemos. Por exemplo, a gente pode sofrer por uma escassez de alimento, né? E que não está relacionado naturalmente a um pecado que nós cometemos, um pecado específico que cometemos. Podemos, por exemplo, também sofrer pela escassez de chuvas e assim por diante. São os sofrimentos naturais. E eu penso que é sobre esse tipo de sofrimento que o salmista ele retrata aqui neste versículo de número 71. E por que eu entendo que é sobre esse tipo de sofrimento, sofrimento natural, que o salmista ele retrata aqui neste verso? Porque no versículo anterior, versículo 67, ele disse assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, antes de passar por uma aflição, ele andava errado e continuava andando errado. Mas aí no versículo 71, ele vê um sinal de algo bom acontecendo no sofrimento. E antes que as pessoas elas nos acusem de sermos aquelas pessoas que gostam de sofrer, a gente precisa entender que a Bíblia ela nos mostra o lado bom do sofrimento. E é sobre esse lado bom do sofrimento que eu gostaria que a gente pensasse um pouco nesse momento, meus irmãos. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando, meus irmãos, nós sofremos esse tipo de sofrimento natural e não aprendemos algumas coisas com esses sofrimentos, então eles não vão surtir nenhum efeito sobre nós, a não ser o de nos fazer sofrer. Mas há um aprendizado em cada sofrimento. Basta a gente olhar direitinho ou de maneira com muita atenção aquilo que passamos, meus irmãos. Quando não há esse aprendizado, o que acontece é uma dureza de coração e murmuração. Foi o que aconteceu com aquele povo que o Senhor tirou do Egito e que os fez caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. E eles então, mesmo passando por um sofrimento que seria provisório, eles começaram a murmurar e o Senhor ele se aborreceu da ação e da atitude daquele povo. Assim, meus irmãos, há o lado bom do sofrimento. É importante que a gente olhe para todo tipo de sofrimento que passamos e aprendamos com ele, aprendamos com este sofrimento. E feliz é aquele, meus irmãos, que aprende com esse terceiro tipo de sofrimento. Foi o apóstolo Paulo que, acredito que resumiu em alguns versos os 3 tipos de sofrimento, ou pelo menos os 2 últimos tipos de sofrimento que nós acabamos de falar nesse momento. Quando em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 7 a 11, ele disse assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Meus irmãos, precisamos ter um olhar bíblico sobre o sofrimento. Nós estamos passando já um bom tempo por um sofrimento, o sofrimento da reclusão, o sofrimento da tensão por esta pandemia, né? Por esse vírus que está solto pelo mundo. Mas é possível olharmos para este sofrimento com um olhar bíblico e buscarmos aprender com este sofrimento. Por exemplo, nós temos aprendido a realizarmos com mais frequência cultos domésticos em nossos lares por causa deste sofrimento. Talvez também por causa deste sofrimento nós temos orado mais, temos buscado mais o Senhor, temos lido mais as Escrituras, não só pelo tempo que nos sobra, mas também pela necessidade que sentimos de estarmos mais próximos de Deus. Aí está, meus irmãos, um bom resultado que o sofrimento traz para nós. Mas eu gostaria que nós pensássemos não só sobre esse sofrimento que nós estamos passando nesse momento, mas sobre o seu sofrimento. Talvez você esteja passando por um tipo de sofrimento que não está relacionado a este sofrimento que todo mundo está passando. Mas é preciso que você olhe para este sofrimento que você está passando e veja o lado bom desse sofrimento. Veja o quanto Deus está te ensinando sobre este sofrimento. Eu costumo dizer que quando o Senhor nos permite sofrer para que aprendamos e a gente não aprende, o Senhor nos faz passar novamente por outros sofrimentos até que aprendamos. Meus irmãos, vamos aprender algumas coisas que o Senhor quer nos ensinar em meio aos sofrimentos. Pensemos como o salmista: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Busquemos o Senhor, leiamos com atenção a sua palavra, também façamos uma leitura precisa sobre tudo aquilo que se passa à nossa volta e aprendamos com tudo isso. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a olhar com um olhar bíblico até mesmo os sofrimentos que nos são acometidos e que possamos crescer com estes sofrimentos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deixe-me orar por você. Senhor, nesse momento eu te peço a Deus, abençoa os teus servos que podem me ouvir nesse momento. Ó Deus, se algum dos teus servos, ó Pai, está passando por algum sofrimento específico, Senhor, não deixe estes teus servos se desesperarem, Senhor. Dê a estes teus servos, ó Deus, esta compreensão, ó Deus, de olhar com um novo olhar para o sofrimento e olhar para o lado bom do sofrimento e aprender diversos ensinamentos que o sofrimento, que o Senhor nos traz em meio aos sofrimentos. Que o Senhor fortaleça e sustente os teus servos. Que antes do Senhor resolver ou retirar ou eliminar o sofrimento na vida dos teus servos, que antes, ó Deus, cada um de nós possamos aprender com os nossos sofrimentos. Sobretudo, aprender a depender do Senhor, a buscar o Senhor, a confiar tão somente no Senhor. Que o Senhor abençoe os teus servos nesse momento, ó Deus, dando paz mesmo em meio aos sofrimentos. Como disse o apóstolo Paulo, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que nos sintamos maus com as situações que acontecem em nossas vidas, mesmo assim, ó Deus, nós levamos nosso corpo, o morrer de Jesus. É para Cristo que nós vivemos e é para Cristo que nós devemos continuar sofrendo
para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.